Olá, estamos recomeçando o Sala Debate, esse segundo bloco, discutindo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para isso, nós trouxemos o Ciro Darlan, que é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e também é membro da Associação de Juízes para a Democracia. O doutor Rogério Borba, presidente da comissão OAB Vai à Escola. E a Paula Braga, que é assessora jurídica da Coordenadoria Geral dos Direitos Humanos e coordenadora da equipe de assessoria aos conselhos tutelares no Rio de Janeiro. Você que está aí do outro lado, é claro que é nosso convidado, é mais do que nossa convidada. Participe pelas nossas redes sociais, @Canal Futura é o nosso Twitter, a nossa página no Facebook é o Canal Futura Oficial. Eu vou dizer uma coisa, está pegando fogo esse debate, e eu acabei o primeiro bloco com uma pergunta que agora vou passar para a Paula e depois gostaria de escutar vocês dois, ok? Qual é a solução? No primeiro bloco apontamos diversos problemas. Problemas dos conselhos tutelares, problemas dos juízes, problema da sociedade, dos pais que não vão atrás de inscrever os filhos nas escolas, de cobrar os seus direitos. Afinal, qual é a solução? Porque problema a gente já viu que somos craques em apontar. Eu acho que a solução, Thiago, é garantir a prioridade absoluta para criança e adolescente. Como é que a gente faz isso? Garantindo políticas públicas, né? Não adianta a gente equipar o conselho tutelar da melhor forma possível se a gente não tem uma educação de qualidade, né? Não adianta a gente ter o judiciário equipado, com bons técnicos, se a gente não tem a rede estruturada para encaminhar. Eu acho que as políticas públicas são a grande solução para todos esses problemas que a gente vê hoje. Eu vejo você citando o número do Disque 100 e assim, eu fico feliz porque a questão não é o aumento das violências. As violências elas sempre estiveram aí, mas é o aumento da denúncia. A publicidade que o Disque 100 tem hoje em todo o território nacional é um fortalecedor para o sistema de garantias de direitos. Qualquer criança hoje que você perguntar, ela conhece o Disque 100. Ela conhece um pouco do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu acho que é você aumentar as políticas públicas, garantindo essa prioridade absoluta, equipando, sim, os conselhos tutelares, diminuindo a judicialização dos conflitos, né? Mas, assim, garantindo escola de qualidade, garantindo uma saúde de qualidade, que no caso da violência você tem uma rede estruturada para encaminhar aquela criança e adolescente que já sofreu a violência e que quando ela vai encaminhada para a rede, que ela vai encaminhada para o judiciário, ela revitimizada, né? A gente sempre discute essa questão da revitimização da criança e do adolescente. Ela tem que ficar toda hora retornando naquela situação da violência. Então, eu acho que se a gente garantir políticas públicas que assegurem, né, essa prioridade absoluta, que já é garantida pela Constituição, eu acho que já vai ser um bom caminho. Ciro, é por aí mesmo? Eu acho que nós já fizemos no primeiro bloco uma catarse, falamos dos problemas todos que temos, mas também temos muita coisa a comemorar, né? Nós temos um sistema de garantias de direitos que até 20 anos atrás não se falava nele, não teríamos. Era inconcebível ter um programa da qualidade desse programa da TV Futura falando do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aliás, o Estatuto, além de desconhecido, ele era muitas vezes criticado, abominado. Falava-se já naquela época em modificar o Estatuto, que até hoje não foi efetivado. Modificar o quê? É preciso experimentar para poder saber o que funciona, o que não funciona. Mas nós hoje já temos muita coisa boa, nós já temos uma rede de conselhos tutelares funcionando em quase todos os municípios do Brasil, bem ou mal, a população já sabe que existe, já aciona os conselhos tutelares. Esse sistema de garantia de direitos, formado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela rede social, pelo Judiciário, ele está integrado e funcionando de uma forma integrada. E para isso é fundamental que seja criado e instalado no Brasil o CIPIA. O que é o CIPIA? É um programa informatizado de dados relacionados com criança. Quantas crianças estão na escola, quantas crianças estão fora da escola, quantas crianças são vítimas de violência, que tipo de violência. Quer dizer, cadastrar a violência no Brasil, por exemplo, a violência lá no Nordeste é uma violência mais do abuso sexual, da prostituição infantil. A violência aqui em Campos é uma violência mais voltada para a exploração do trabalho infantil. Então, se nós mapearmos essa violência através do CIPIA, que não está instalado no Brasil, mas está em vias de ser instalado, então o conselheiro tutelar vai saber, o conselheiro tutelar do Rio Grande do Sul vai saber que uma criança fugiu de casa aqui no Rio de Janeiro e vai ficar alerta, porque se essa criança aparecer em Manaus, o Conselho Tutelar de Manaus vai ter como
orientar, informar ao Conselho Tutelar do Rio de Janeiro que aquela criança foi encontrada lá e em que condições. Mas é preciso mapear essa violência, é preciso que o CIPIA funcione, é preciso que as prefeituras cumpram a sua obrigação de instalar e dar qualidade e efetividade aos conselhos tutelares, é preciso que os conselhos de garantia de direitos dos estados e dos municípios funcionem deliberando e controlando políticas públicas, mas tudo isso que nós estamos falando já é uma agenda positiva, Tiago. Então, eu acho que com uma agenda positiva dessa, ainda que a gente possa lamentar que muita coisa ainda há por fazer, mas muita coisa já foi feita. Olha, antes de falar, só gostaria de lembrar alguns números, né? O Disque 100, que é o Direitos Humanos, Disque 100, você sempre que tiver algum tipo de denúncia ligada à exploração, a abuso sexual, você pode ligar para o Disque 100, está aí na nossa telinha, o seu anonimato vai ser mantido. Fique sempre alerta, porque você faz parte desse tipo de controle também, tá bom? Disque 100 está aí na sua tela. 90 mil ligações em 2013 sobre violência contra crianças e adolescentes. Falamos de algumas soluções, você tem alguma diferente para apontar? Eu tenho alguma consideração a fazer com relação à fala do Paulo Ciro, que é o seguinte, às vezes no Brasil, às vezes não, quase sempre no Brasil, nós confundimos política pública com política de Estado. É uma política pública quando você faz um cadastro nacional que integre diversos municípios. Isso é uma política pública, por quê? Porque ela é pensada suprapartidária, supramunicipal, quando você pensa algo a longo prazo. Você vai além do mandato de um determinado representante, de um prefeito, de um governador. A questão é, quando você depende de uma figura para ter uma política pública, um prefeito tal veio aqui e fez um avanço, mas aí o outro prefeito foi e regrediu. Isso é política de Estado. Então, muitas vezes, isso qualquer lugar do Brasil é assim, nós ficamos muito dependentes ou reféns de quem é o sujeito que está ocupando o cargo de prefeito ou que tem agido ali, que está nomeado como secretário. Quer dizer, a política pública, ela é uma política pensada pela coletividade. Aí volta a questão da cidadania. Eu acho que o envolvimento das pessoas, e não precisa de um envolvimento tão somente macro, vamos pensar numa política. Não, o pai e a mãe, quando estão na escola, vão levar o seu filho, vai para a reunião de pais, por exemplo, participar e o conselho da escola. Hoje você está falando de pais e família, e eu gostaria de trazer para esse bate-papo a Kátia Meckler, que é psiquiatra forense da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ela está com a gente pela internet. Eu quero trazer também esse papo mais sobre família, tá bom? Kátia, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Muito boa noite, obrigado por estar participando. Eu comecei o programa falando do menino Bernardo e gostaria de trazê-lo novamente para esse bate-papo. Para quem não está atento ao tema, o Bernardo foi assassinado, ainda não se tem a culpa completa, ou seja, tem supostas pessoas envolvidas, que é a madrasta, uma amiga do casal e o pai dele, ou seja, ainda não são culpados, eles são suspeitos. Mas o que leva uma pessoa de uma família cometer isso? Cometer um ato como esse? Sim, boa noite a todos. Não tem como a gente definir genericamente o que leva. Tem várias causas possíveis. Não necessariamente um comportamento de muita crueldade vai significar que a pessoa também tem um transtorno psiquiátrico, né? Faz parte do humano, às vezes, atos de extrema crueldade, assim também como comportamentos sublimes. Nesses casos que têm mais repercussão, muitas vezes a gente vê características possíveis, não dá para afirmar de forma alguma, sem conhecer o histórico dessas pessoas, mas um comportamento típico de um transtorno de personalidade antissocial, que é caracterizado por ausência de remorso, ausência de culpa, uma falha dos valores ético-morais, uma ausência de empatia muito grande. Eu só tive acesso às informações veiculadas pela mídia. Então, é claro que a gente pode pensar nisso, não que seja necessariamente isso. Muitas vezes também
a gente vê em outros crimes também com grande repercussão, características de um transtorno também, de uma perturbação mental. Eu digo transtorno porque não são aquelas doenças mentais maiores, como a esquizofrenia, transtorno bipolar, são alterações, anomalias da personalidade. São transtornos que começam no final da adolescência e continuam pela vida adulta, com características marcantes no comportamento e na conduta da pessoa. Então, por exemplo, a gente tem o transtorno borderline, tipo explosivo, onde a pessoa tem muita instabilidade emocional, dificuldade em controlar a raiva, os impulsos, e daí também muitas vezes saem muitos crimes. Mas eu acho que talvez a grande maioria desses perpetradores de violência nem tenham transtornos psiquiátricos tão definidos assim. Quando a gente fala do ECA, a gente tem pontos que abordam o abuso sexual de crianças e adolescentes, também tem alienação parental. Vamos falar um pouquinho da alienação parental, que desde agosto de 2010 é a Lei 12.318, que conceitua e reconhece a alienação parental e a síndrome da alienação parental, inserindo-as no direito brasileiro, inclusive prevendo punições para seus praticantes. A iniciativa da lei, aprovada por unanimidade pelas comissões do Congresso pelas quais tramitou, teve origem na organização político-social de centenas de genitores, os pais e as mães. Como que uma alienação parental pode atingir uma criança, principalmente na fase adulta? A alienação parental, ela acaba funcionando muitas vezes, assim, o efeito sobre a criança é semelhante ao do bullying, né? Então, acho que é, assim, extremamente importante que essas leis sejam implementadas, mas como o desembargador Ciro Darlan estava falando, não faltam leis, não faltam boas leis no país, mas o que falta realmente é a adequada execução, a aplicação dessas leis, que muitas vezes nós não verificamos isso. Agora, o que a gente vê, já tem pesquisas sobre isso, é que crianças vítimas dessa situação da alienação parental, elas têm muito conflito psicológico e vão desenvolvendo, aí são patologias diversas ao longo da vida, né? E a baixa autoestima permeia todas essas patologias. Kátia, eu vou agora passar uma matéria sobre alienação parental. A reportagem é da Mackenzie, TV Mackenzie de São Paulo. Vamos ver. Já faz um mês que Igor não vê os filhos. 2, que ele não leva as crianças para casa, como costumava fazer desde que se separou da mãe deles. O último encontro durou poucos minutos e aconteceu na escola dos pequenos por intermédio da diretora. Quem está impedindo a aproximação é a mãe dos meninos. O que fez ela bloquear foi um ciúme maternal, né? Devido a eu passar a ter um relacionamento, né, ter um namoro, ela realmente proibiu de que eu visse eles perante a pessoa que estava comigo. Ela, literalmente, ela ligava, mandava mensagem e falava: você não vai ver. Você não vai vê-los devido a... Enquanto você estiver com essa pessoa, você não vai ver. O relato de Igor é um exemplo de alienação parental, quando o pai ou a mãe tentam impedir o contato dos filhos com a outra parte. Dados de 2010 do IBGE revelam que 1 em cada 3 filhos de pais separados perde o contato com a figura masculina após a separação. São comuns os casos, principalmente após a separação, quando o detentor da guarda, normalmente a mãe não aprova a separação, ou tem ainda uma imaturidade, ela está magoada, então realmente acontece bastante. E infelizmente esse detentor da guarda, ele passa a atrapalhar o relacionamento da criança com o ente que está ausente. Isso acontece também nos casos do pai. Muitas vezes até o pai nem tem a guarda, mas nos dias de convivência dele, ele acaba atrapalhando muito o relacionamento da criança com a mãe. Quando ela volta para casa, a mãe também nota esse tipo de dificuldade. Especialistas alertam para os danos que o afastamento pode causar nos pequenos. Eles perguntam por quê. Por que você não vem? Mais ou menos coisa desse tipo. Que eu tô com vontade de sair, sabe? Mais ou menos isso. Como é que o Estatuto, Ciro, protege a criança e o adolescente de uma alienação parental?
A alienação parental é uma forma de violência psicológica das mais graves e das mais cruéis. O Estatuto não previa exatamente com esse nome de alienação parental, mas de violência psicológica e toda a forma de violência que deve ser impedida, que deve ser que a criança deve ser protegida dessas formas de violência. E o Estatuto diz expressamente que a criança tem o direito a uma família constituída de pai e de mãe, uma família constituída dos seus genitores. E uma lei internacional, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, no seu artigo 7º, assegura à criança o direito de conhecer a sua família, de saber e ter proximidade tanto com o pai quanto com a mãe. A pessoa que procura se utilizar da alienação parental para afastar a criança, seja do pai, seja da mãe, ela está, além de transgredindo a lei, ela está cometendo um crime gravíssimo contra a criança, contra o direito da criança de ter uma família completa, né? E aqui não vem a família tradicional, pode ser a família de duas mães, a família de dois pais, a família como ela vier a ser constituída, e nenhum dos dois tem o direito de afastar a criança de seus pais, sob pena de causar traumas psicológicos gravíssimos nessa criança. E, lamentavelmente, parece que isso virou moda. Quer dizer, o caso do menino Bernardo se assemelha bastante a uma questão de alienação parental, ou seja, que não podendo matar da memória do Bernardo a imagem da sua mãe, matou-se o menino. E nos tribunais nós estamos habituados a julgar crimes gravíssimos em que um pai acusa o outro de abuso sexual, de violência física, e se utiliza disso para afastar a criança de um ou de outros pais. A gente fala de violência. Kátia, quero conversar com você agora. A gente fala de violência e às vezes a gente esquece da violência verbal. Eu quero saber o quão isso é impactante na vida de uma criança e de um adolescente, porque ela também pode ser denunciada. Claro, pode ser tão impactante ou até mais impactante que a própria violência física, né? A alienação parental, como o desembargador estava falando, também é uma forma de violência psicológica grave e realmente pode gerar traumas e sequelas irreversíveis muitas vezes. Kátia, obrigado pela sua participação. Boa noite, tá bom? Imagina. Boa noite a todos. Paula tem pergunta para você. O Léo Goiabeira, da Bahia, ele diz o seguinte: existe alguma campanha governamental para que esse quadro de descaso com nossas crianças seja resolvido? Ou será cada vez mais que veremos atrocidades sendo cometidas e os responsáveis não sendo punidos? Existem várias campanhas, né, em âmbito nacional. O Thiago tem a campanha Proteja Brasil, que é uma campanha de enfrentamento ao abuso e exploração sexual. E agora a gente está fomentando principalmente nas cidades sedes da Copa do Mundo. Né? A gente está vindo aí, todas as 12 cidades sedes da Copa têm os seus comitês de proteção integral à criança e adolescente. A gente se reúne mensalmente, as 12 cidades, em Brasília ou em outros estados, né, para a gente estar criando uma grande rede de proteção à criança e adolescente. A gente, na Copa das Confederações e na Copa do Mundo em outros países, a gente pôde observar que a violência contra crianças e adolescentes aumenta nesse período. Né? E esses comitês eles estão vindo aí através da campanha Proteja Brasil para tentar diminuir um pouco esse impacto dos grandes eventos para a questão da violência contra criança e adolescente. Né? Foi lançada no mês passado a campanha também Não Desvie o Olhar, que é uma campanha que o SESI está trazendo, né, também contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente aqui no Rio de Janeiro tem a campanha que é o Dose Zero, né, que é do Disque Denúncia com a Polícia Civil para a questão da venda de bebida alcoólica para crianças e adolescentes. Então, assim, campanhas a gente tem, né, a gente precisa que elas sejam conhecidas, que elas sejam publicizadas e que elas sejam fomentadas pelos municípios, pelos estados, para que a gente possa aumentar cada vez mais essa rede de proteção. Olha, eu não gostaria de deixar passar alguns dados do IBGE que diz o seguinte: cerca de 1/3, a gente falou de alienação parental, a gente falou de descaso, 1/3 dos filhos perde contato com seus pais, sendo privados do afeto
e convive com o genitor ausente, o que tem consequências trágicas, obviamente, no seu desenvolvimento psicossocial. Também, de acordo com o IBGE, 90% dos casos, as mães detêm a guarda dos filhos e, por isso, é delas o maior índice de alienação parental, que é o ato de afastar o filho do genitor que não tem a guarda. Pergunta para você, Rogério. Patrícia Pires, do Rio de Janeiro. Obrigado, Patrícia. Aliás, obrigado a todo mundo que está participando. Você que está em casa, pode continuar mandando perguntas, comentários aqui para o Sala Debate. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e a nossa página no Facebook é o Canal Futura Oficial. Eu quero saber os seus comentários e suas perguntas, tá bom? Faça igual a Patrícia Pires, do Rio de Janeiro. Boa noite. Eu sou estudante de Direito e é por conta de toda essa negligência envolvendo a violação dos direitos inerentes aos filhos que sou a favor da responsabilidade civil dos pais por abandono afetivo, tendo em vista que é dever dos pais orientá-los, educá-los e prepará-los para serem inseridos na sociedade. O que você pensa disso? Não, eu sou totalmente a favor essa responsabilização. Quando eu falei da iniciativa de Minas Gerais, quer dizer, não foi nenhum juízo de valor, eu citei apenas uma experiência, mas essa responsabilização civil, ela é fundamental, tendo em vista o que o doutor Ciro falou, que quando tem essa alienação, o que as pessoas não entendem é que você tem dois vínculos e que um se desfaz. Quando você tem marido ou marido, mulher ou mulher, enfim, a nomenclatura é até difícil, mas você tem um casal que se separa, um dos vínculos se desfaz. O outro vínculo de pai e de mãe, esse vai durar o resto da vida. E as pessoas não conseguem compreender que esse vínculo vai coexistir. Então, essa responsabilização, eu concordo. Agora, eu só fico um pouco preocupado que tipo de responsabilização é essa. Porque, tudo bem, a responsabilização penal, né, a ameaça de encarceramento, ela funciona, por exemplo, no não pagamento de alimentos. Mas eu poderia o quê? O pai, normalmente é o pai, vai pagar uma indenização pelo fato de não estar junto da família, ou aquele que afasta o filho. Quer dizer, essa responsabilização, a gente está falando de um ato extremo. A gente até o doutor Ciro fez um comentário, mas o judiciário vai resolver tudo? Obviamente que essa responsabilização, ela é a última etapa. Eu acho que é a última alternativa quando você não tem o poder público, quando a família não funciona e o poder público não tem pernas, aí você recorre ao judiciário. Mas o ideal são políticas públicas, mas principalmente a educação, não é a educação formal de sala de aula do 1+1=2, eu estou falando da educação, da formação do ser humano conforme a Constituição preconiza, para que esse indivíduo entenda que a família ultrapassa aquela relação que o sujeito tem com a sujeita. Quer dizer, o homem casou com a mulher, tiveram um filho e se separaram. Não, eles se separaram enquanto casal. Né? Você tem que ter tanto maturidade de entender que eles têm um vínculo permanente, que é a família, que é o filho ou os filhos, e maturidade para entender que a vida segue. Então, há um problema de formação desse ser humano. Concordo com a responsabilização civil, mas tem que ter cuidado também para não virar uma nova indústria de dano moral, ou de indenização, ou de criminalização. Quero ouvir para terminar o Ciro. A propósito dessa pergunta da nossa telespectadora, há decisões, já se cria uma nova jurisprudência condenando pela falta de atenção afetiva de algum pai. Já há decisões em Minas Gerais, em São Paulo, no próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Está criando uma jurisprudência obrigando o pai que negou afeto ao filho, que segundo a psiquiatra aqui anunciou, causa danos irreversíveis para a criança, para o abandonado, e resolvendo isso através de uma indenização monetária. Pergunta-se, o afeto tem um preço? Não, o afeto não tem um preço, mas a falta de cumprimento da responsabilidade paterna, a responsabilidade materna, tem que gerar uma indenização. Muito bem. Para terminar aqui, a Sara Sirlene Silva diz o seguinte: se no Estatuto da Criança e do Adolescente é direito da mãe acompanhar o filho menor e um médico, ao médico, né? Por que na lei trabalhista a empresa não é obrigada a aceitar o atestado médico do filho? A empresa não entende isso, é o que diz a Sara. Tem algum comentário para a sala?
para Sara? Tenho. Na verdade, a legislação, o nosso legislador, ele não é tão ágil quanto deveria, e a adequação dessas leis, muitas vezes, o juiz trabalhista não consegue aplicar uma legislação civil ou vice-versa, então acaba ocorrendo esse tipo de problema. Uma análise mais cuidadosa, essa mãe tem direito sim, né? Obviamente, esse direito pode não ser reconhecido em uma causa ou outra, ou não aplicado no caso concreto, mas um juiz com sensibilidade, com conhecimento, querendo aplicar e fazer justiça, ele vai reconhecer. Obviamente que é uma questão menor, que só vai ser levado ao judiciário no caso de um rompimento contratual, no caso de uma demissão. Nesse dia a dia é muito complicado, porque as pessoas têm essa cultura de se não está na lei eu não vou cumprir. Óbvio que isso é uma construção jurídica, é uma aplicação de bom senso que, infelizmente, as empresas, ou por ignorância ou por má fé, não querem aplicar, mas ela tem direito sim. O problema é efetivar esse direito. Paula, a gente está chegando ao final, vou dar as palavras finais a você. Quero suas despedidas. Então, quero agradecer a oportunidade, Thiago. Eu acho que esse tema ele tem que ser recorrente, né? A gente vê um crescente número dessas violações vindo à tona e falar que a grande solução é considerar a criança, garantir que essa é a prioridade absoluta da Constituição para criança e adolescente. Deixar à disposição a Coordenadoria de Direitos Humanos, a equipe de assessoria aos conselhos tutelares para qualquer esclarecimento que não foram esclarecidos agora. Obrigado pela sua participação, tá? Ciro, obrigado pela sua vinda, se sinta sempre em casa. Rogério, obrigado também por você ter vindo. Boa noite a vocês. Quero mandar um beijo especial pro Josafá Monteiro, Maria de Fátima Carvalho, Léo Goiabeira, o Biro também. Também temos a participação da Patrícia Pires, Maria Madalena, que mora aqui pertinho do Canal Futura, pediu que eu mandasse um beijo. Estou mandando um beijo para você, Maria. Obrigado pela sua audiência, por você sempre acompanhar os nossos programas, tá bom? Semana que vem tem mais Sala Debate e o tema é greve. Vamos ver se é um direito da democracia. Então é isso. Fica bem. Tchau, tchau.